Você já tentou calar sua mente e ela gritou ainda mais alto? Já se pegou preso em pensamentos que não te dão descanso, que sussurram mentiras, te acusam, te fazem reviver dores que você tenta esquecer? Há uma batalha acontecendo dentro de você e talvez ninguém veja, mas Deus vê. Talvez você tenha sorrido por fora, cumprido suas obrigações, fingido normalidade, enquanto por dentro o tormento parecia insuportável. E é nesse exato ponto que essa mensagem te alcança. Deus lhe diz hoje: por que seus pensamentos o atormentam tanto? Essa pergunta não vem como julgamento, mas como uma convocação. Algo espiritual está sendo movido enquanto você ouve essas palavras. Existe uma verdade escondida por trás do caos da sua mente, uma chave que poucos conhecem, e hoje essa chave será revelada. Deus não te criou para viver prisioneiro da própria cabeça. Esses pensamentos que te atormentam, essa confusão, essa ansiedade que aperta o peito, nada disso faz parte do plano original. Mas o inimigo sabe que se ele controlar sua mente, ele enfraquece sua fé. E por isso, ele ataca exatamente aí, na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas memórias. Mas escute com atenção. Hoje trago clareza à sua mente. Essa não é uma frase poética, é uma promessa viva que carrega poder. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um movimento do céu acontecendo neste exato momento e ele tem seu nome. A maioria das pessoas nem imagina o quanto pensamentos atormentados podem destruir silenciosamente uma vida. E é por isso que essa mensagem precisa ser ouvida até o fim. Porque Jesus revelou algo poderoso sobre essa guerra mental, algo que foi mantido oculto por séculos, mas que hoje está sendo liberado para você. As palavras que você está prestes a ouvir podem libertar sua mente da confusão e trazer paz onde antes só havia ruído. Mas é preciso estar disposto. Essa não será uma mensagem comum, não será algo raso. Vai mexer em áreas profundas, vai confrontar mentiras que você acreditou por anos, vai iluminar lugares que estavam em sombras há tempo demais. Prepare-se, porque Deus está prestes a falar diretamente com a sua mente, e o que Ele disser mudará tudo. Se essa mensagem já começou a tocar áreas profundas do seu coração, escreva nos comentários com fé e ousadia: Senhor, traz luz à minha mente. Não se trata de apenas comentar, mas de declarar que você escolhe romper com a tormenta e se conectar com a verdade que liberta. Cada comentário aqui é um passo espiritual, uma semente de fé lançada no meio da batalha. Se você sente que essa palavra está falando com você, não fique em silêncio. Declare, manifeste, escreva. Deixe o mundo espiritual saber que você está pronto para ser transformado. E se essa mensagem está aquecendo seu coração, se você sente que há algo diferente aqui, curta esse vídeo como um ato de evangelização. Isso ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão sofrendo em silêncio, cercadas por pensamentos que as atormentam. Seu gesto pode ser o canal para que outra vida seja restaurada. É simples, mas poderoso. Inscreva-se neste canal se você está buscando mais do que conteúdo. Se busca direção, presença, consolo, revelação. Aqui formamos uma comunidade onde ninguém caminha sozinho. Você vai perceber que há outras pessoas como você e que juntos somos fortalecidos pela verdade que vem do alto. Jesus revelou algo muito importante sobre essa situação e você precisa ouvir antes de sair desse vídeo. Respire fundo, abra seu coração. Você está em um momento sagrado. Deus não trouxe você até aqui por acaso. Prepare-se para algo que pode mudar completamente a forma como você vive, pensa e sente. No ponto em que Agar se arrasta pelo deserto, o sol já queima alto, o coro de água esvaziou, Ismael soluça no pó, e o silêncio da solidão se transforma num grito sem som dentro dela. Não há ninguém à volta. O marido não está ali, Sara não está ali,
E Deus? O céu parece distante, nublado não por nuvens, mas pela ausência de respostas. O deserto não é só de areia, mas de compreensão e pertencimento. Os pensamentos de Agar são pesados. Fui expulsa, ninguém me quer, meu filho vai morrer e tudo é culpa minha. A solidão dói no corpo e na mente. Não há remédio humano para o vazio que cresce. A garganta aperta. O tormento mental não vem só de fora. É como se os próprios pensamentos dissessem: você não importa, você não tem valor. Até Deus te esqueceu aqui. O que você sente neste instante é sem disfarce, o mesmo que muitas pessoas escondem atrás de sorrisos ou redes sociais cheias de frases prontas. A solidão não é apenas estar sem companhia, mas sentir no mais profundo ser que ninguém entende a dor real que te devora quando a noite chega. Mesmo num ônibus lotado, numa casa barulhenta, no meio da família, seu coração pode estar perdido, como o de Agar, caminhando em círculos dentro do próprio deserto mental, implorando por clareza, por um olhar que diga: eu te vejo. Quantos acreditam que o silêncio é o seu destino inevitável? Quantos ouviram que tudo se resolve com o tempo, mas o tempo só amplia o eco da incompreensão? Será mesmo que solidão é sinal de fraqueza? Ou será que há algo mais profundo acontecendo? Algo que desafia até mesmo as crenças mais populares? Na história, Agar abaixa a cabeça, afasta-se do menino porque não suporta ver a morte chegando para o próprio filho. Ela chora, mas não percebe que há alguém a ouvindo. Não é só Ismael que chora, Agar também. Quando tudo parece perdido, um anjo aparece, e sua primeira mensagem não é sobre acusação, mas sobre visão. Deus ouviu o menino, diz o anjo, mudando para sempre o destino daquela mulher esquecida. Mas o momento mais chocante, o verdadeiro uau espiritual, é saber que Deus vê onde ninguém mais vê. No ponto mais baixo da mente de Agar, quando ela acredita que seu clamor não teria eco nem no trono do Altíssimo, surge a promessa: tu eres el Deus que me vê. Isso não é frase de efeito, mas a ruptura total do pensamento de abandono. A solidão, quando atinge o ápice, pode se tornar tão hostil que os próprios pensamentos viram inimigos. A mente atormenta. Ninguém se importa, ninguém compreende, nem Deus. Mas o Deus que falou com Agar não é uma ideia distante. Ele está interessado na mente angustiada, naquele que pensa estar invisível, irrelevante, esquecido. E o choque é saber que a presença divina não depende das pessoas ao redor, nem do reconhecimento de outros, nem do aplauso de multidões. Mesmo quando todos viram as costas, há um olhar de compaixão divina pousando sobre sua dor, trazendo uma clareza impossível de ser alcançada só com conselhos humanos ou leituras motivacionais. Agora, transpondo isso para sua própria realidade. Quantas vezes você já sentiu que caminha sozinho? Que ninguém realmente vê a batalha mental que você trava de madrugada? Quantas vezes você, que é rodeado de gente, percebeu que seus pensamentos são um deserto ensurdecedor, um eco de perguntas sem resposta? Deus, hoje, atravessa esse deserto emocional e diz: eu vejo você. Ele enxerga além das máscaras, dos comportamentos automáticos, das respostas educadas. Ele vê o medo, o cansaço, a solidão que os pensamentos imprimem com tanta força que parecem sufocar toda a esperança. Você aceita continuar acreditando na mentira que diz: ninguém me entende? Ou terá coragem de crer que existe um olhar de amor posicionado exatamente sobre sua história, sua mente, seu quarto silencioso? Esse é um daqueles momentos que precisam ser confrontados com verdade. Não é falta de fé sentir solidão, mas é uma armadilha acreditar que ninguém, nem mesmo Deus, se importa. O olhar divino vai além do que seus olhos humanos enxergam e além dos julgamentos que você mesmo faz sobre si. No deserto, onde tudo parece apontar para o fim, é onde Deus mostra que os pensamentos mais escuros não podem impedir sua luz de trazer clareza. Solidão não é sentença, é cenário
para a revelação. Tu eres el Deus que me vê. Não é frase decorativa de agenda cristã, mas resposta do Eterno à alma ferida de quem só queria ser notado. O extraordinário é entender que Deus não apenas vê, mas age. Quando Agar abriu os olhos para além do desespero, ela viu um poço de água que já estava ali. Mas só foi revelado no momento da rendição e do clamor. Isso é um lembrete poderoso. A provisão, conforto e saída onde a mente só via ausência, falta e morte. O tormento dos pensamentos é vencido não por isolamento, mas por encontro. Por isso, se hoje sua mente te afasta de todos, dizendo que ninguém entende ou que nunca haverá resposta, desafie essa narrativa. Pergunte-se: será que o maior erro que você pode cometer é aceitar como verdade o que seus pensamentos disseram sobre o abandono, ignorando o fato de que o próprio Deus te vê por inteiro, sem filtro e com amor? Se você já chorou escondido, gritou em silêncio ou se cansou de esperar por alguém que de fato te enxergue, faça desse momento um divisor de águas. Escreva nos comentários: Senhor, obrigado por me ver no deserto. Que essa seja sua declaração pública de fé, quebrando a cadeia do tormento mental que sussurra que você não importa. Você não está só. Por mais insistente que sejam os pensamentos que te atormentam e tentam te convencer do contrário. O silêncio pode ser a arma dos tormentos, mas a clareza de Deus é a resposta definitiva. Imagine se todos aqueles que se consideram invisíveis percebessem hoje que são profundamente vistos e conhecidos por Deus. O mundo interior mudaria dramaticamente. E se eu te dissesse que a revelação de Agar no deserto é apenas uma amostra? Existe algo ainda mais surpreendente reservado para quem decide crer que mesmo no cenário mais improvável, a voz de Deus pode romper o ciclo dos pensamentos mais cruéis. O que vem a seguir pode ser o que faltava para que sua mente, antes atormentada e solitária, comece a experimentar a paz e sentido que só o olhar atento do Pai pode trazer. Não perca o próximo momento. É ali que uma perspectiva inesperada talvez transforme radicalmente sua jornada interior. A multidão cercava as ruas de Jericó, olhos atentos, vozes sussurrantes, enquanto Jesus se aproximava da cidade. Entre a poeira dos pés apressados e o burburinho dos curiosos, uma figura pequena lutava para ver acima das cabeças. Zaqueu, o cobrador de impostos, rico e temido, mas aos seus próprios olhos, menor que qualquer outro homem ali. Ele era conhecido não apenas por sua profissão, mas pelas acusações de desonestidade, desprezado publicamente, desprezado intimamente. A cada passo que dava, carregava consigo um fardo silencioso. Pensamentos de rejeição e autodepreciação, como espinhos invisíveis cravando fundo. Era odiado pelos outros, mas sua maior batalha estava escondida. Ele nutria uma voz interna mais cruel que as vozes da multidão. Quem nunca se sentiu assim, esmagado pela opinião dos outros, mas ainda mais pela prisão invisível de pensamentos que repetem dia após dia: você não vale nada. Ninguém te quer. Você é pequeno demais para merecer atenção ou perdão. Nessa tarde, Zaqueu correu. Não fugia de ninguém. Corria pela possibilidade de enxergar alguém que, talvez, pudesse quebrar sua rotina interior de autocrítica. Subiu numa figueira brava. Quem olhasse de baixo via apenas um homem tentando enxergar melhor, mas só Deus sabia que por dentro ele gritava o desejo de se sentir visto de verdade. Era mais do que uma disputa física por um lugar na multidão. Era um conflito silencioso por clareza de identidade, por uma chance de acreditar que sua mente não estava presa irremediavelmente ao autodesprezo. Quando Jesus passou, parou exatamente ali, diante de centenas de olhares. Em vez de ignorar o pequeno Zaqueu, o mestre ergueu a voz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso estar em tua casa. Lucas 19:5.
Aquelas palavras rasgaram o véu de autodepreciação que isolava Zaqueu há anos. O próprio Filho de Deus declarava em alto e bom som que queria sua companhia, sua presença, sua história. Ninguém jamais havia dito isso. Eu te escolho, mesmo com teus pensamentos te atormentando, mesmo quando você não se perdoa. Uai, enquanto a multidão cochichava sobre seu passado, Jesus dava a ele um novo presente. Não pronunciou um sermão sobre autovalorização, ofereceu-se como companhia, sinalizando que, mesmo quando você é prisioneiro da autocrítica, há alguém que enxerga valor e deseja estar com você exatamente assim como está. Quantas vezes sua mente não se transforma na sua pior inimiga? Talvez ninguém jamais te insultou tanto quanto suas próprias memórias. Você revive, noite após noite, erros cometidos, palavras ditas no calor da vergonha, promessas quebradas, sonhos não alcançados. Esses pensamentos te prendem numa cela mental, dizendo que você é indigno de amor, de felicidade, de proximidade, até mesmo com Deus. Por que teus pensamentos te atormentam tanto? Zaqueu representa todos nós que já acreditamos mais nos nossos defeitos do que no potencial de sermos restaurados. Talvez você se esforce para ser aceito, tentando compensar o sentimento de insuficiência, comparando-se com todos ao redor, menosprezando qualquer traço de bondade em si mesmo. Mas será mesmo que o peso desse julgamento interno é o que Deus coloca sobre seus ombros, ou é apenas a velha voz do passado tentando te impedir de experimentar a paz que a presença de Cristo traz? Jesus não pediu que Zaqueu resolvesse todos os seus problemas antes de o receber em sua casa. Ele não exigiu que ele se perdoasse completamente, nem que limpasse sua mente antes da visita divina. Ele simplesmente o chamou, com todos os pensamentos atormentadores, dúvidas, feridas e complexos. Isso lança uma luz avassaladora sobre a mentira de que é preciso se sentir puro, nobre e forte para merecer o contato com Deus. A clareza que Jesus trouxe à mente de Zaqueu foi pessoal, direta. Eu escolho estar com você hoje, mesmo quando o mundo inteiro diz que não vale a pena. E é exatamente isso que Deus te diz hoje diante dos teus pensamentos que se tornam espinhos. É na tua casa, no teu contexto real, com tudo que ainda dói, que Ele deseja entrar. Você já percebeu que muitas vezes se condena por erros que Deus já está pronto para perdoar? Que sua mente prolonga culpas que Jesus já levou na cruz? Será que esse ciclo de autocrítica é realmente uma expressão de humildade? Ou é a sabotagem perfeita para impedir a transformação? Pense, quantos dons, quantas relações, quantos momentos de alegria você perdeu por achar que não era digno, que não merecia. O Evangelho diz que Jesus é especialista em romper ciclos de autodesprezo, que Ele faz questão de chamar pelo nome aqueles que a sociedade já descartou e que Ele não se impressiona com a multidão de acusações, porque só Ele vê o coração. Por isso, se neste instante você está afundado em pensamentos que te diminuem, repita internamente: Jesus, entra na minha casa, entra nos meus pensamentos. Não há vergonha grande demais, nem autocrítica profunda o bastante que possa detê-lo de transformar sua mente cansada. Talvez você nunca se permitiu ser perdoado por ninguém, nem por si mesmo. Mas Jesus não espera a tua perfeição. Ele oferece sua graça. Ele vê valor onde você só enxerga falha. Ele diz: hoje preciso estar em tua casa. Não quando você melhorar, não quando se sentir digno, mas hoje, agora, exatamente como está. Agora, se você sente esse chamado em seu coração, faça dele uma declaração pública de fé. Escreva nos comentários: Senhor, entra na minha mente e me mostra meu valor. Que isso seja mais do que palavras. Que seja a entrega do seu ciclo de autocrítica para aquele que pode renovar seu interior por completo. Quantas pessoas vivem uma vida inteira aprisionadas, não por grades físicas, mas pelas próprias correntes mentais, acreditando em vozes internas que nada mais são do que ecos de rejeição e medo?
Hoje, Jesus atravessa a multidão dos teus pensamentos, dos julgamentos, da sua própria autodepreciação e diz: eu vejo você, eu escolho você, eu quero estar com você. Talvez o mais surpreendente seja perceber que, ao permitir que Cristo entre, não apenas a culpa desaparece, mas uma revolução silenciosa começa dentro de você. Aquele que se via pequeno se levanta, toma novas decisões, repara o que pode ser reparado, mas sem carregar mais o fardo do auto-ódio paralisante. O maior uau desse encontro com Jesus está no fato de que a transformação não depende de mérito, mas de resposta ao chamado. E se eu te dissesse que a maior barreira para essa mudança nunca foi o olhar dos outros, mas os limites criados por seus próprios pensamentos? Existe um segredo escondido nessa história. A restauração de Zaqueu começou no exato momento em que ele aceitou ser visto e amado por Jesus antes de qualquer mudança visível. Mas isso não é tudo. Algo ainda mais profundo está prestes a ser revelado. A jornada da clareza mental proposta por Deus não se limita à libertação da autocrítica. Ela se expande para um reconhecimento ainda mais radical de que aqueles pensamentos que tantos te atormentam não definem quem você é. O que vem a seguir pode desafiar cada crença limitante que ainda habita sua mente. E essa é a promessa de uma vida plena ao lado daquele que vê valor, onde o mundo inteiro só vê erro. No meio do grande salão dos filisteus, a multidão gritava triunfante. O cheiro de vinho e suor misturava-se ao barulho das risadas, enquanto Sansão, antes conhecido por sua força, era apenas uma sombra. Cego, humilhado, guiado como troféu de escárnio, experimentava o peso amargo da derrota. Ele havia sido o juiz de Israel, o escolhido desde o ventre, mas agora, sentado entre colunas, percebia como suas escolhas o conduziram a esse abismo. Seus fracassos formavam um eco incessante em sua mente, cada lembrança de vitória sendo sufocada por quedas e erros. Não era apenas seu corpo que estava preso. Sua alma sentia-se algemada a pensamentos esmagadores, como se não houvesse esperança de redenção. Aqueles que já conheceram a sensação de fracasso reconhecem esse fardo. Você já teve a impressão de que a queda foi definitiva? Que sua história está encerrada, marcada para sempre pelo peso das decisões erradas, como se tudo que restasse fosse aturar o próprio arrependimento? Sansão, cercado por vozes que zombavam de sua ruína, mergulhava nessa angústia. Os flashes de glória do passado, leões vencidos, inimigos derrotados, portas arrancadas, pareciam distantes, quase irreais diante do silêncio frio da cegueira e da humilhação. A mente humana é um campo de batalha, onde pensamentos derrotistas se aproveitam das cicatrizes e sussurram que não há mais futuro, que cada erro é uma sentença irremediável. Mas será que fracasso é sempre o fim? Ou será que existe algo por trás das lutas interiores, algo que escapa à lógica da derrota? Enquanto os filisteus se divertiam, Sansão, em segredo, elevava o coração ao Eterno. Não havia templos ou sacerdotes, nenhuma multidão para aplaudir. Apenas ele, Deus, e o peso de suas lembranças. Senhor Jeová, acuerda-te a hora de mim, clamou Sansão do fundo de sua humilhação. Juízes 16:28. Não pediu glória, não implorou por restituição de sua honra. Pediu apenas para ser lembrado, para não ser esquecido por aquele que conhece cada pensamento, até os mais atormentados. Quantas vezes, diante dos nossos próprios fracassos, nos limitamos a pedir algo parecido? Será que é orgulho demais esperar que Deus ainda vá nos usar, mesmo depois de tanto tropeço? Seria possível que as quedas tão dolorosas possam ser o solo de uma nova força? Uma força que não nasce do orgulho, mas da total dependência do Criador? Há uma verdade desconcertante nessa história. Algo que desmonta a lógica dos que dizem que fracasso é destino final. Foi no momento de maior vulnerabilidade,
quando Sansão estava mais fragilizado, que o poder de Deus se manifestou com estrondo. Quando todos só viam um derrotado, Deus via uma oportunidade de manifestar redenção. Não é estranho pensar que no fundo do fracasso mais doloroso, nasce a cena em que uma vida se torna instrumento de algo maior? Isso desafia toda a crença de que sua história acabou nas páginas rasgadas dos erros antigos. Deus não se impressiona com suas quedas. Ele se importa com o clamor do seu coração, mesmo quando os pensamentos te dizem que não há mais saída. As vozes dentro de você insistem que não há redenção, mas a voz do Senhor sopra esperança no caos mental, reescrevendo o final da narrativa. Sansão, com as mãos trêmulas tateando as colunas, pediu a força que só o Altíssimo poderia oferecer. Não foi sua performance, nem sua reputação, nem sequer sua visão restaurada. Foi o reconhecimento da própria impotência que o conectou ao poder de Deus. E assim, daquela fraqueza, veio o maior ato de sua vida. O templo desabou. A vitória foi selada. E Sansão entrou para a história não apenas como alguém que caiu, mas como quem foi levantado por Deus, mesmo depois da queda mais humilhante. Será possível que a sua maior derrota seja exatamente o cenário para o milagre que ninguém espera? Quantas vezes você já acreditou que sua utilidade espiritual acabou ali, no tropeço, sem perceber que Deus vê além dos seus pensamentos atormentados, enxergando um futuro que sua mente não alcança? Suas quedas não definem seu destino. Deus não se limita à sua última derrota. Ele vê potencial onde você só percebe fracasso e decide agir mesmo quando tudo parece perdido. É nesse exato ponto, entre as colunas da dor e do arrependimento, que você encontra o convite divino para uma nova história. Você consegue sentir o impacto desse cenário em sua própria vida? Talvez você se lembre mais das suas falhas do que das vezes que se levantou. Talvez as vozes internas te atirem no chão, fazendo você acreditar que só existe espaço para vergonha e ressentimento. Mas e se a sua pior lembrança for, na verdade, o lugar onde Deus quer demonstrar seu poder? E se toda a sua trajetória, marcada por altos e baixos, for apenas o prelúdio de uma intervenção sobrenatural que redefine o significado de cair e levantar? Até onde você está disposto a acreditar que seu fracasso não é o fim? Se essa narrativa tocou seu coração e você deseja que Deus transforme seus tropeços em testemunhos de superação, escreva nos comentários: "Eu me levanto pela força do Senhor". Faça dessa declaração o seu grito de fé, rompendo o ciclo dos pensamentos que te atormentam, permitindo que a clareza divina alcance sua mente nesta hora. Talvez ninguém saiba o que você enfrentou nos bastidores da sua história, mas o Eterno vê. Ele não te mede pelos erros, mas pela disposição do seu coração em clamar, mesmo quando tudo parece perdido. Mas existe algo ainda mais profundo nesse legado. O fracasso de Sansão não só mudou sua própria vida, mas impactou toda uma geração. Será que os seus tombos, entregues com sinceridade diante de Deus, podem mudar destinos ao seu redor? E se eu te dissesse que há um segredo escondido na forma como o céu responde ao clamor dos que se julgam acabados? Uma dinâmica de redenção poderosa, capaz de transformar fracasso em plataforma de milagres. Isso não é tudo. Algo ainda maior se revela quando você compreende que a última palavra nunca pertence ao sofrimento, mas àquele que traz luz onde só há escuridão. Prepare-se, porque a clareza que Deus deseja revelar pode quebrar toda a sensação de derrota que ainda habita seus pensamentos. O silêncio das ruas de Belém é interrompido apenas pelo som contido dos passos de duas mulheres. Ruth, viúva, estrangeira, avança ao lado de Noemi, sua sogra, ambas marcadas por perdas irreparáveis. O luto pesa não apenas no corpo, mas sobretudo na mente de Ruth, em pensamentos que se acumulam como nuvens negras. Sou para sempre estrangeira? Quem cuidará de mim se até Deus parece distante? Em meio à poeira do caminho e do abandono,
pulsa a agonia de quem sente que não pertence, que foi deixada para trás, não apenas por pessoas, mas talvez até pelo próprio Criador. O tormento da mente de Ruth não nasce apenas da saudade do marido morto, mas de uma dor mais profunda, a convicção de que, sendo moabita em terra estrangeira, ela nunca será vista, nunca será escolhida, nunca pertencerá. Quantas vezes pensamentos semelhantes ecoam em sua mente, trazendo aquela dúvida corrosiva? E se o próprio Deus me deixou de lado? E se não há lugar para mim, nem mesmo no coração dele? As promessas parecem distantes, quase irreais. Quando o abandono se faz tão presente que cega, que ensurdece, que paralisa a alma. É nesse cenário de rejeição e medo do esquecimento que Ruth faz brotar uma frase que muda o curso não só de sua história, mas de toda a narrativa da fé. Tu, pueblo, será mi pueblo, e tu, Dius, mi Dius. Com essa declaração, tão carregada de coragem quanto de rendição, ela desafia o ciclo tóxico dos pensamentos de solidão e abandono. Ruth ousa afirmar que há esperança para a mente atormentada pelo medo de ser deixada para trás. Ela troca o "por que fui esquecida" por um "a quem eu escolho pertencer". E é justamente nesse momento de vulnerabilidade, quando tudo parece perdido, que a luz da clareza invade a escuridão dos seus pensamentos. Talvez você nunca tenha verbalizado esse temor, mas ele se esconde entre as camadas dos seus sentimentos mais secretos. Aquele pânico silencioso de ficar só para sempre, de ser ignorado inclusive por Deus, de que suas orações são apenas ecos em vão. Por que meus pensamentos me fazem acreditar que nem Deus se importa comigo? Essa dúvida é mais comum do que você imagina. A verdade é que até mesmo na Bíblia, os heróis da fé enfrentaram esse tipo de tormento interior. Porque quando a dor do abandono encontra espaço dentro de nós, ela distorce até mesmo as promessas mais claras, nos fazendo duvidar do que ouvimos de Deus, colocando um nevoeiro sobre toda a esperança de que há quem realmente se importe. E se te disseram que sentir-se assim é falta de fé, quero te convidar a ir mais fundo. Será que não é exatamente nesses abismos que Deus deseja te encontrar? O medo de ser abandonado é tão devastador porque atinge o núcleo daquilo que mais precisamos: pertencimento. E por mais que digam que o tempo cura tudo, quem já sofreu a dor do esquecimento sabe que as cicatrizes na mente podem permanecer por anos, criando pensamentos de indignidade, de insignificância, de invisibilidade. Mas veja, Ruth, mesmo vivendo o luto mais doloroso, mesmo sentindo-se forasteira nos próprios pensamentos, não permitiu que as vozes interiores a impedissem de dar um passo de confiança. Ela escolheu pertencer antes mesmo de sentir-se aceita. E é justamente essa coragem, essa ousadia de decidir confiar quando tudo grita abandono, que muda destinos. O segredo para silenciar a tempestade mental do medo é exatamente o que Ruth fez. Ela declarou, em meio à incerteza, onde estava sua esperança. O impacto desse ato se desdobra além da compreensão humana. Ruth não apenas encontra acolhimento em Noemi, mas vê portas se abrirem onde só havia muros. Sua escolha de confiar num Deus que parecia distante faz dela não mais uma vítima do abandono, mas protagonista de uma história redentora. Ela se torna ancestral do próprio Messias, provando que aqueles que parecem esquecidos estão, na verdade, imersos em um plano divino que ultrapassa todos os limites dos pensamentos humanos. Ruth ensina que mesmo quando tudo que você sente aponta para a solidão, há uma voz mais alta, a voz de Deus, que ainda diz: eu não te abandono, eu não te rejeito, eu te vejo, eu te honro. Talvez nesse exato momento você esteja convencido de que o seu valor é medido pelo quanto as pessoas te notam ou te deixam de lado. E é por isso que sua mente, saturada de pensamentos de rejeição, de abandono, de não pertencimento, fabrica argumentos para te manter distante da clareza que Jesus quer te entregar.
Mas se você ousar, como Ruth, abrir mão do controle e declarar: Senhor, meu coração escolhe confiar em Ti, mesmo que tudo grite solidão, você verá que os pensamentos do abandono não têm poder diante da presença constante de Deus. É preciso ter coragem para enfrentar a tormenta mental do medo de ser esquecido, para desafiar a lógica que diz que o abandono é o fim da linha. E se eu te dissesse que a quietude de Deus não é ausência, mas preparação, que o tempo em que você sente que ninguém te vê é, na verdade, um terreno fértil para revelações que só quem sofreu o abandono pode receber? Existe um segredo escondido na história de Ruth e em todos aqueles que enfrentam o abandono mental, que quase ninguém percebe. Deus usa os esquecidos do mundo para realizar aquilo que só pode ser feito por quem conhece o peso do silêncio. Porque só quem já sentiu a dor de não pertencer entende o valor de ser chamado, escolhido, incluído pelo próprio Deus. Não é o abandono dos homens que define quem você é, mas a fidelidade do Senhor que te encontra nas encruzilhadas dos pensamentos que te atormentam. Agora, eu quero te perguntar com toda sinceridade: você já foi sequestrado por pensamentos de abandono profundo, acreditando que Deus, por algum motivo, não se importa com você? Se sim, declare nos comentários com toda a autoridade: eu escolho confiar mesmo no silêncio. Use essa declaração como um ato de fé, uma resposta direta àquela voz que insiste em dizer que você foi esquecido. E permita-se experimentar a verdade libertadora: Jesus nunca abandona os que nele esperam. Se as promessas parecem distantes, lembre-se de que o próprio Cristo na cruz foi abandonado para que você jamais precisasse ser. Sua mente pode tentar construir muralhas de isolamento, mas Deus é especialista em atravessar barreiras, em trazer luz onde só há pensamentos opressores. Não se renda à mentira de que o abandono é o seu destino final. Existe um convite de Jesus ecoando agora: eu estou aqui e nunca te deixarei. E o que vem a seguir pode ser a virada que seu coração tanto deseja. Aguarde, pois há uma chave de restauração prestes a ser revelada. Algo que vai desafiar tudo o que você acreditou sobre os seus próprios pensamentos. Prepare-se para enxergar clareza onde antes só havia noite. No escuro do jardim, entre oliveiras antigas e a terra fria sob as vestes, Jesus se ajoelha, o corpo tremendo não de frio, mas de exaustão interior. Os discípulos dormem, distantes em seus próprios limites. E ele, filho do Deus vivo, sente o peso de cada pensamento inquieto, cada turbilhão de ansiedade que já percorreu o coração humano. As palavras escapam em lamento, quase sussurro: minha alma está muito triste hasta la muerte. Mateus 26:38. Não é apenas tristeza comum, é uma angústia profunda, um cansaço que atravessa mente, corpo e espírito. Naquela noite, enquanto uma lua pálida observa do alto, o filho clama ao pai, suando gotas de sangue, vencido pelo esgotamento, mas não pelo desespero. Ele sabe o que é não encontrar palavras para orar, sentir o peso dos tormentos mentais tão enormes que até mesmo a respiração parece custar caro. Ali está o segredo. Mesmo Cristo, portador de toda a sabedoria, enfrentou o cansaço extremo, aquele estado em que a mente não consegue mais ordenar os pensamentos e sequer consegue buscar clareza. Quantas vezes você também já não se sentiu assim? Como se todo esforço fosse em vão, como se orar fosse apenas um eco no vazio, porque as palavras simplesmente não vêm e o coração parece mudo. Em Getsemane, a batalha não foi só física, era interior, mental e espiritual. Jesus sentiu o esgotamento que consome, aquela sensação de desamparo que faz até a fé vacilar. Mas ainda assim, ele não fugiu do confronto com seus próprios limites. Esta imagem rasga qualquer ideia de que o sofrimento mental e o cansaço espiritual sejam fraquezas de quem não tem fé suficiente.
Se até Jesus, em seu momento mais humano, admitiu a tristeza esmagadora, como ousamos julgar nossos próprios colapsos? Será mesmo que aquilo que você sente hoje é sinal de pouca fé, ou existe uma dor legítima, profunda, que até o Salvador experimentou? Talvez você ouça vozes dizendo que cansaço é preguiça, que angústia é falta de oração, ou que esgotamento é culpa. Mas observe, o próprio Cristo, em sua humanidade perfeita, se dobra sob o peso de pensamentos sombrios, de emoções à beira do colapso, e clama ao Pai mesmo quando as respostas parecem distantes. Aqui está um mistério que muitos ignoram. A noite do Getsêmani revela que até o Filho de Deus se esvaziou de forças, mas não abriu mão da esperança. Ele encarou a angústia total, a exaustão de corpo e alma, justamente para que você soubesse, hoje, que não está só quando pensamentos te atropelam, que seus tormentos mentais não são invisíveis para o céu. Por que teus pensamentos te atormentam tanto? Não é condenação, é empatia. Jesus entende porque já esteve ali, no limite de si mesmo, encostado no chão, pedindo uma saída, mas aceitando a vontade do Pai, mesmo sentindo tudo, até o desprezo do consolo humano. E ainda assim, algo surpreendente acontece. Apesar do cansaço extremo, apesar do desejo intenso de desistir, Jesus permanece. Ele ora, não foge, não se esconde. E através desse ato, revela o poder secreto da perseverança quando tudo parece esgotado. Ele não foi salvo do sofrimento, mas foi fortalecido para atravessá-lo. Se você sente que já não pode mais lutar, que a mente não suporta mais o peso dos pensamentos incessantes, lembre-se, a vitória de Cristo começou justamente ali, na noite de puro desgaste, antes mesmo da cruz. Não foi o milagre diante das multidões, mas o silêncio angustiado do jardim, que selou a vitória sobre todo o esgotamento mental e espiritual. Quantas vezes você já se perguntou: Deus, será que o Senhor entende mesmo o que passa dentro da minha cabeça? A resposta está aqui, cravada no chão frio do Getsêmani. Sim, Ele entende. Jesus conhece cada pensamento cansado, cada vazio que rodeia sua mente quando você sente que não tem mais forças nem para orar. Deus não se assusta com suas fraquezas, nem recua diante do seu cansaço. Ao contrário, Ele olha para sua alma extenuada e, através do sofrimento de Cristo, proclama: há esperança para a mente cansada, há consolo para quem está espiritualmente esgotado. E, se Jesus venceu, você também pode atravessar sua noite escura. Mas não se trata de exigir mais força quando não tem, nem de mascarar a fadiga do coração com frases prontas de otimismo vazio. Trata-se de aceitar, como o próprio Jesus, que a mente pode se esgotar, que a vontade pode vacilar, mas a presença de Deus não abandona quem chega ao limite. Há clareza para a mente, mesmo nos momentos em que tudo parece confuso. O segredo não está em fugir do desgaste, mas em atravessá-lo sabendo que Cristo já foi na frente, sentiu na pele e venceu. Agora, respire fundo. Permita-se sentir a mensagem além das palavras. Reconheça, seus pensamentos podem estar confusos, sua alma pode estar esgotada, mas isso não é o fim da linha. Não é hora de se culpar por sentir o que sente, nem de acreditar que Deus se afastou porque você não consegue mais orar como antes. Getsêmani é prova viva. O Filho amado também conheceu o esgotamento mental, o torpor da alma, e mesmo assim foi sustentado até o fim. Você não foi esquecido, e não há vergonha alguma em admitir que precisa de força nova. Você consegue admitir com sinceridade que está cansado, que há dias em que sua fé parece menor que uma faísca? O Getsêmani de Jesus foi o grito silencioso dos exaustos, daqueles que ainda amam, mas não sabem mais como caminhar. Se essa palavra encontrou eco em sua vida hoje, declare nos comentários: Senhor, também estou cansado, mas confio que Tu me entendes. Faça desta confissão o início de sua restauração.
Admitir o cansaço é o primeiro passo para receber a paz que só o Senhor pode dar. Porque há algo ainda mais profundo nesse jardim de tormentos. No ápice do esgotamento, Deus planta a semente da esperança. O que brota depois pode transformar a história de qualquer um que se sente no limite. E existem segredos desse consolo divino que ainda são pouco conhecidos. O que você descobrirá agora vai desafiar tudo o que sempre pensou sobre o esgotamento espiritual e pode ser a chave para a nova vida. Rebeca observa Jacó, seu filho, vestido com as roupas de Esaú, a pele dos braços coberta de peles de cabrito para imitar o irmão mais velho. Ele treme. O medo percorre sua espinha. O cheiro da dúvida invade aquele quarto e cada movimento revela o conflito. Jacó se move, mas não é quem diz ser. O pai, já frágil, apalpa, desconfia, toca e pergunta com voz embargada: "Eres tu, mi hijo Esaú?" E Jacó, com a voz presa entre o desejo de bênção e a dor de negar a si mesmo, responde: "Eu sou." Naquele breve instante, Jacó sufoca sua identidade, acreditando que não seria amado ou abençoado se não se transformasse em outro. A mentira veste Jacó por fora, mas despedaça por dentro. A ansiedade de ser descoberto queima por trás dos olhos. Seu coração lateja entre o desejo de reconhecimento e a culpa de trair a própria verdade. Quantas vezes você já se aproximou do altar da vida, usando máscaras, torcendo para que ninguém descubra suas fraquezas? Quantas vozes, seus próprios pensamentos, as opiniões da família, as expectativas da sociedade tentaram moldar você em alguém que não é? Deus te disse hoje que sabe o quanto seus pensamentos te atormentam quando você não se reconhece no próprio espelho da alma. A dor de Jacó não é diferente da sua. Muitos que assistem agora já experimentaram essa sensação desconcertante, sentir-se um estranho em sua própria casa interior, desconfiar do valor da verdadeira essência e, para ser aceito, construir uma versão de si mesmo baseada no medo. A voz interna diz: "Sejam como eles, haja como eles, só assim terá valor." Uma corrente invisível de autossabotagem, alimentada por pensamentos que massacram sua autenticidade, e vai se tornando normal. Você se acostuma a vestir peles alheias, a responder perguntas sobre si mesmo, sempre com as palavras que agradam o outro, mas nunca com a ousadia de ser quem você realmente é. Será mesmo que Deus exige perfeição, atuações impecáveis, personagens inventados? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo neste exato instante? Será que o seu tormento mental não nasceu de uma mentira que você foi obrigado a acreditar desde cedo, de que só teria amor se obedecesse a padrões impostos, de que não existe espaço para sua voz única no mundo? A Bíblia é precisa e cruel na cena. Isaac hesita, sente o cheiro, toca, ouve, mas não tem certeza. O velho patriarca representa aqui o mundo que nos examina, duvida, pressiona e cobra respostas rápidas. Mas Jacó, no fundo, queria mesmo era ser amado por ser Jacó. Que dor carregamos quando a bênção que recebemos foi conquistada por meio de engano, não aceitação? O tormento não cessa, pelo contrário, só aumenta. O alimento que parecia ser de honra acaba com gosto de culpa, de vazio, de despersonalização. Talvez você esteja vivendo exatamente assim, tentando corresponder à expectativa de todos, menos a de Deus, que conhece seu nome verdadeiro e sussurra: "Filho, por que se esconder atrás de máscaras? Por que permitir que esses pensamentos distorcidos moldem sua história?" E, no entanto, é fácil entender Jacó. Como julgá-lo se todos nós, em algum momento, já agimos da mesma forma? A pressão para se encaixar começa cedo e os pensamentos de inadequação se multiplicam até sufocar qualquer traço genuíno. Hoje, Deus te fala de maneira direta. Seus pensamentos te atormentam porque você se afastou da sua essência.
O tormento mental muitas vezes nasce da luta entre quem você sente que deveria ser e a pessoa real que você enterrou para sobreviver. Essa guerra interna não é sinal de fraqueza espiritual, mas de um tipo de exílio existencial, uma prisão sem grades onde só você conhece a profundidade da solidão. Você já percebeu que quanto mais tenta agradar, mais se perde? Que quanto mais finge ser alguém para caber nos moldes, menos sente paz? Uma identidade distorcida é o berço da ansiedade, da incapacidade de viver com clareza. E aí surge um novo tormento. A dúvida se Deus realmente ama a versão autêntica do seu ser, ou se espera que você continue representando papéis. Quantos não se sentem amados de verdade, mesmo em ambientes de fé, porque nunca ousaram ser vulneráveis? E se o maior milagre não for realizar grandes feitos, mas finalmente viver como quem Deus sonhou que você fosse? O versículo ecoa uma pergunta existencial. Eres tu, mi hijo Esaú? Talvez você nunca tenha ouvido esse questionamento literal, mas quantas vezes já foi pressionado por dentro? Você é aquilo que os outros dizem ou quem Deus criou? A resposta de Jacó, dizendo eu sou Esaú, é a resposta de muitos que estão aqui com pensamentos pesados, desejando apenas aceitação e clareza. Mas há uma verdade explosiva submersa nesse episódio. Deus permite que Jacó vivencie a dor da identidade distorcida para, anos depois, encontrar a libertação verdadeira. Não mais pelas mãos do engano, mas do confronto com seu próprio coração. Deus não rejeita aqueles que chegam esgotados, sem clareza, machucados pelas batalhas da mente. Pelo contrário, Ele conduz pelo caminho do autoconhecimento espiritual, ainda que custe lágrimas, noites insones e crises existenciais. O ponto de virada acontece quando Jacó, anos mais tarde, luta com o próprio Deus, já não mais desejando se esconder. Não te deixarei enquanto não me abençoares, ele diz. E Deus responde, mudando seu nome para Israel. Finalmente, ele não precisa mais fingir, adaptar-se, camuflar seus pensamentos ou sua essência. É neste momento que a paz verdadeira entra, quando você recebe a bênção de ser você mesmo, de voltar ao design original de Deus para sua alma. E isso não é um convite para perfeccionismo, e sim para a autenticidade, a única estrada onde a mente encontra descanso real. Olhe para a sua história sem medo. Quais peles alheias você tem vestido? Quais respostas você tem dado só para agradar ou evitar rejeição? Deus, que sonda os pensamentos mais profundos, espera que você tire as máscaras, não para expor sua vergonha, mas para restaurar sua autenticidade. Os tormentos da mente se dissipam quando a luz de Cristo brilha sobre a verdade do seu ser. Não se engane, viver longe da própria identidade é se condenar a uma existência de dúvidas, medo e insegurança. Mas há uma promessa ainda mais radical. Deus quer te dar um novo nome, um novo olhar sobre si mesmo, uma clareza insuperável sobre o seu propósito. Ele não se assusta com suas crises, não rejeita suas perguntas, não se ofende com sua confusão. Ele é especialista em reconstruir o que foi esmagado pelos pensamentos negativos, pelas vozes de rejeição, pelos traumas silenciosos. Basta um encontro real com a presença dele para tudo fazer sentido de novo. Você não precisa mais fingir. O medo de não ser aceito se dissolve na certeza de que você é amado incondicionalmente pelo Criador do universo, que conhece cada batalha da sua mente e tem prazer em revelar clareza renovadora. Se neste momento essa palavra expôs feridas antigas, não fuja. Use esse impacto para agir. Escreva nos comentários: a minha verdadeira identidade pertence a Deus. E declare publicamente que você deseja romper com o ciclo de autossabotagem, assumir quem Deus sonhou que você fosse e começar a trilhar o caminho da autenticidade. Não é fácil romper com pensamentos de uma vida inteira, mas é possível pela força daquele que faz nova todas as coisas. Não hesite. O ato de comentar será como um altar de entrega,
um passo de coragem para recuperar a clareza mental que Jesus quer te dar hoje. Mas isso não é tudo. Existe uma chave ainda mais profunda, um segredo espiritual escondido na experiência de Jacó que pode revolucionar completamente a sua compreensão sobre libertação mental. E o que vem adiante pode não só responder por que seus pensamentos te atormentam tanto, mas também abrir portas para um nível de paz e sentido que você jamais experimentou antes. Escondida entre o requinte de colunas de mármore e tapeçarias vibrantes do palácio persa, Esther sentia o peso do silêncio mais do que o do ouro que reluzia ao sol. No coração da corte, entre risos contidos e olhos suspeitos, sua mente era um campo de batalha onde pensamentos incômodos ecoavam. Por que estou aqui? Tudo o que vivi me trouxe até este lugar. Mas será que faz algum sentido? Será que minha história, marcada por perdas e afastamentos, não é apenas uma sequência de capítulos vazios? Não havia ninguém para dividir o verdadeiro peso de sua dúvida. Mordecai, o tio que se tornara pai, estava do lado de fora, incapaz de ver a tempestade interior que ela tentava sufocar sob véus de realeza. O banquete, as joias, o perfume doce, nada silenciava aquele incômodo, aquela sensação áspera de insignificância. Esther, a órfã judia que agora se sentava entre reis, questionava o próprio propósito da vida. E aqui está a dor que tantos sentem. Um constante questionamento sobre o sentido da própria jornada, uma sensação de inutilidade, como se todo o sofrimento acumulado ao longo dos anos não passasse de uma sucessão de tormentos mentais, sem explicação, sem redenção. E enquanto a celebração prosseguia ao redor dela, a voz de Mordecai encontrou um caminho até seu coração, cortando o ruído como um raio de lucidez. E quem sabe se para esta hora has legado ao reino? Esther 4:14. Foi nesse momento que tudo mudou. O versículo não soou apenas como uma frase encorajadora, mas como uma revelação, um convite divino para enxergar que cada lágrima, cada noite sem dormir e cada pensamento atormentador tinham de forma misteriosa preparado Esther para um chamado que ultrapassava sua compreensão. O que parecia um acúmulo de dores, na verdade, era um alinhamento preciso para que, justamente naquela hora, ela tivesse voz no palácio. Aquela dúvida profunda sobre o propósito, que atormentava sua mente e parecia incapaz de ser respondida, foi substituída por uma clareza inesperada. Nada em sua história foi desperdiçado. Se sua mente também se pergunta por que tanto sofrimento, por que tantas portas fechadas, por que tantos caminhos tortuosos, talvez esteja na hora de encarar que há um motivo maior para tudo que você viveu. Você já se pegou repetindo para si mesmo que tudo foi em vão, que os pensamentos dolorosos e repetitivos não têm sentido? Quantas vezes você já se entregou à ideia de que sua trajetória não passa de acaso, sem direção, sem propósito real? Mas e se tudo isso, cada dor, cada fracasso, cada saudade, é exatamente o que está te posicionando para um novo tempo? E se seus pensamentos, por mais angustiantes, estão prestes a ser inundados por uma clareza que só pode vir de Deus? Não é curioso como tudo se encaixa quando olhamos para trás com olhos de fé e não de medo? Esther decidiu arriscar sua própria vida para interceder por seu povo e ali descobriu que o chamado de Deus era muito maior do que qualquer questionamento que assombrava sua mente. O que parecia apenas mais um capítulo de sofrimento se revelou, na verdade, como o ponto culminante de um propósito eterno. Sua coragem não nasceu da força, mas da compreensão do propósito. Uma clareza produzida pela voz de Deus em meio aos pensamentos confusos. Quantos de nós não estamos exatamente nesse limiar, sufocados pela dúvida, esperando por uma resposta que traga sentido aos tormentos diários? É hora de confrontar uma ideia perigosa que muitos ensinam. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para grandes coisas. Será mesmo?
Ou será que a nossa visão está nublada pela dor do passado, cegando-nos para o fato de que tudo, até o que nos quebrou, pode ser usado por Deus para algo infinitamente maior? Se você já pensou que meus pensamentos são apenas reflexo do meu fracasso, ou que não há propósito para tanta dor, desafie-se a crer no contrário. Deus não desperdiça sofrimento. Ele é especialista em transformar tormentos internos em missão e clareza. Esther não tinha certeza do seu destino, mas escolheu confiar. Sua vida mudou não quando o perigo passou, mas quando percebeu que o verdadeiro chamado de Deus era justamente atravessar a tempestade mental com coragem. Essa clareza não veio do entendimento humano, mas da fé de que cada dor tinha um papel no propósito divino. Você consegue pensar em tudo o que já viveu e imaginar que possa estar exatamente no lugar certo, na hora certa, para algo que vai além dos seus maiores sonhos? Ou será que vai continuar acreditando que seus pensamentos são só ruído, que não há nada para extrair do seu passado difícil? Se cada palavra que você ouviu até agora ressoou como um eco dentro da sua mente, se em algum momento durante esse vídeo você sentiu que alguém finalmente entendeu a dor que você carrega em silêncio, então saiba, não foi apenas um conteúdo, foi um chamado divino. Porque não é coincidência o fato de você ter permanecido até aqui. Não é acaso. É porque o céu decidiu alcançar a sua mente justamente agora. É porque aquele que sonda os seus pensamentos mais ocultos escolheu usar cada história, cada versículo, cada emoção para te lembrar que você não está sozinho, que a tempestade dentro da sua mente não é sinal de fraqueza, mas o terreno onde Deus está preparando algo novo. Há quanto tempo você pede por clareza? Há quanto tempo se sente afogado em pensamentos que não cessam? E agora, diante de tudo o que foi revelado, é impossível ignorar que existe algo muito maior agindo por trás das suas lutas internas. É chegada a hora de calar as vozes da dúvida, do medo, da vergonha e da culpa, para escutar apenas uma voz, a voz de Deus, aquela que, mesmo quando você estava no fundo do poço, ainda sussurrava esperança, aquela que diz, você é meu e eu não desisti de você. E se você sente que precisa dar um passo além, então pare por um instante, feche seus olhos, permita que esta oração te envolva por completo. Este é o momento em que a libertação começa não apenas no coração, mas nos seus pensamentos. Respire fundo. Vamos orar juntos. Senhor, neste instante eu me entrego a Ti por completo. Tu conheces cada pensamento que me atormenta, cada lembrança que me rouba a paz, cada mentira que minha mente acreditou como verdade. Hoje eu renuncio a toda a escuridão mental, a toda a confusão, a todo medo e declaro que minha mente pertence a Ti, Jesus. Restaura minha lucidez, alinha meus pensamentos com os Teus, apaga as vozes que me destroem e faz ecoar somente a Tua verdade em mim. Eu recebo agora a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Renova minha fé, limpa minha mente e me ensina a pensar como um filho amado do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração te tocou de verdade, se você sentiu a presença de Deus aí onde está, então faça disso um testemunho. Escreva aqui nos comentários, eu cheguei até o final, como um ato de fé, como uma marca espiritual declarando, eu escolhi permanecer e confiar. Esse simples gesto pode acender uma chama em alguém que ler seu comentário e também está lutando no silêncio. E se essa mensagem foi um bálsamo sobre sua mente, então compartilhe agora com alguém que você sabe que precisa disso. Seja a ponte que Deus usará para aliviar a tormenta mental de outra pessoa. Seu ato de compartilhar pode ser a resposta de oração de alguém que já estava à beira de desistir. Agora, ouça com atenção. O vídeo que está aparecendo aqui na tela é a continuação desse processo de cura. Não é só uma sugestão, é um passo vital na sua jornada.
O que você vai descobrir nele pode ser exatamente o que falta para que sua libertação mental seja completa. Não ignore isso. Não saia sem assistir. Porque se essa palavra falou com você, o que vem a seguir vai te confrontar ainda mais e também vai te curar ainda mais profundamente. E antes de você ir, eu te convido com todo o meu coração a se inscrever neste canal. Mas entenda, isso não é sobre números, é sobre propósito. Quando você se inscreve, você faz parte de uma missão. Você se torna parte de um mover espiritual que está alcançando mentes feridas, almas exaustas, corações fragmentados. Sua inscrição é um ato de reciprocidade com aquilo que Deus plantou em você através dessa palavra. E juntos, nós vamos continuar avançando, crescendo e sendo transformados. Então clique agora, se inscreva e ative o sininho para não perder o que Deus ainda vai fazer aqui. E que essa promessa se cumpra sobre você. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Você foi chamado para a paz. Você foi escolhido para a liberdade. Clique no próximo vídeo agora, porque o que te espera ali pode ser o capítulo que faltava para a sua restauração total.